Olá, excelente tarde, excelente semana para você. Seja muito bem-vindo. Consulta ao Doutor está no ar. E hoje é aquele dia que a gente deixa separadinho na nossa semana para falar de saúde de uma forma diferente, colocando o nosso corpo em movimento. Hoje é dia do nosso corpo em movimento. Roda a vinheta, diretor. E eu já vou começar o nosso treino colocando aí uma provocação para você. Como que você cuida do seu carro? Quando você ouve ali um barulho diferente, quando você sente que ele não tem aquela potência de antes, você já logo pensa, olha, vou encostar meu carro na oficina, vou colocar ele ali para fazer uma revisão, não é verdade? E aí eu quero saber, você tem esse mesmo zelo com o seu corpo? O que você pensa quando de repente você, todos os dias, ao levantar, por exemplo, você ouve ali um estalo no seu joelho? Aí você pensa, deixa eu procurar um médico para entender o que pode estar acontecendo? Você é desses ou não? Ou você pensa assim, não, vou deixar, afinal de contas eu estou conseguindo caminhar, não é? Não está me impedindo de fazer nada, então eu vou deixar até onde, a vida me levar. Quero saber a sua verdade. Mas da mesma forma, pessoal, assim como existe uma oficina, também existem diversas alternativas para a gente colocar o nosso corpo em pleno funcionamento, para a gente tratar pequenas coisinhas que estão ali comprometendo o nosso andar, o nosso caminhar, nossa mobilidade. Você sabia que isso tudo tem muito a ver com fisioterapia? Pois é, a fisioterapia não é apenas, pessoal, para tratamento após lesões e principalmente para prevenção. Lembrou de alguém a quem esse nosso treino, a nossa aula de hoje é importante, é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilha o nosso link de transmissão. Queremos chegar com informação de qualidade a quem precisa. Te convido, é claro, a você participar aqui desse treino, dessa consulta. Afinal de contas, ela foi marcada para você. Encaminha para a gente a sua dúvida ou o seu relato pelo 0 Operadora 11 3337 5886. E temos também a nossa clássica enquete acontecendo neste exato momento lá no nosso Instagram. Qual que é o endereço? @consulta ao Doutor HitTV. Hoje é aquele dia que quem define o final deste programa é você. Então, diretor João Capellini, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, com o passar dos anos, qual dificuldade que você sente e gostaria de melhorar? Exercícios para labirintite, para tontura, para vertigem, exercícios para o equilíbrio, para ter aí uma instabilidade, para quem sofre com instabilidade postural, ou exercícios para DTM, distúrbios na mastigação. Clica lá na alternativa, que aí nós iremos, é claro, trazer uma série de exercícios para melhorar essa questão aí que anda impactando no seu dia a dia. Como toda segunda-feira, é o dia que eu te convido a colocar uma roupinha mais confortável, a famosa roupinha de guerra, separar um espaço aí na sua casa e deixa eu já te orientar, separa uma cadeira de confiança, uma toalha de rosto, uma toalhinha de corpo e também um bastão ou melhor, o cabinho da sua vassoura, que hoje é o que você vai precisar para compor aí a sua aula, para entender quais são os movimentos necessários para a gente conseguir, então, fazer a prevenção do nosso corpo. Vamos, então, conhecer o nosso professor de hoje, que está aqui para compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Robson Cita, fisioterapeuta. Há 25 anos se dedica a melhorar a qualidade de vida dos pacientes por meio de um atendimento humanizado e também preciso. Seu diferencial está no compromisso, na experiência e também no amor pela profissão. Enfrenta diariamente o desafio de desconstruir a imagem da fisioterapia como um atendimento padronizado e também mecânico. Ele defende uma prática personalizada, individualizada e voltada para resultados concretos. O seu trabalho mostra que a fisioterapia vai muito além dos equipamentos. É cuidado, técnica e transformação na vida do paciente. Robson Cita, seja muito bem-vindo aqui ao Consulta Doutor, nosso corpo em movimento. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Queria que você explicasse para a gente um pouquinho sobre o poder da fisioterapia, porque muitas pessoas têm essa ideia. Eu sofri uma lesão, agora sim, então eu vou encarar a fisioterapia como uma forma de reabilitação. Mas vai muito além disso, não é? Sim, perfeito, Dani. Quando a gente estava iniciando o programa, você fez uma colocação muito pertinente, né? O brasileiro, ele tem culturalmente aquele hábito de levar o carro. Bastou perceber um barulhinho, um defeitinho, um ruído no carro, ele já para o carro no mecânico, meu carro tá assim, não sei o que lá. E você chega no mecânico, a primeira coisa que ele vai perguntar, o que você tá percebendo de diferente? Vai falar, sei lá, senti que ele tá fazendo um ruído ali, quando eu vou frear, quando eu vou... E na fisioterapia não é diferente. Quando o paciente chega pra gente, ele pode vir como encaminhamento, uma prescrição, mas ele precisa ser examinado
pelo fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele é o profissional que reabilita, que devolve o movimento e também trabalha dessa forma, como você colocou muito bem, preventiva. Então a gente vai entender a problemática do paciente, entender os ruídos que ele apresenta, que são os sinais e sintomas, e de acordo com o exame clínico, a gente vai traçar uma conduta pertinente às necessidades dele. Sem receitas de bolo e sem fórmulas mágicas. Afinal de contas, cada corpo é um corpo. Exato. E como a gente leu ali na sua descrição, o tratamento ele é individualizado, personalizado. Isso mesmo. Para quem está nos assistindo agora e pensando, bom, mas será que eu não estou velho demais para isso? Travado demais? Será que eu consigo fazer na minha casa? Com certeza. Na verdade, o que eu vou mostrar para vocês são exemplos simples do cotidiano que qualquer pessoa não precisa investir R$1 sequer para poder reproduzir esses exercícios em casa, se autoavaliar e tentar entrar com esses exercícios que são extremamente simples, mas que vão fazer grande diferença no seu dia a dia. Tá pronto então para cuidar da sua máquina, para entender como ela está funcionando, se ela está operando de forma 100%? Estamos agora nas mãos de Robson Cita. Ok. Bem, vamos lá. Eu vou tentar trazer para vocês condições simples de vocês mesmos se avaliarem na casa de vocês. Então, quero dizer que assim, hoje a gente vai do fio de cabelo até a ponta do pé. A gente vai começar primeiro pela coluna cervical, como se a gente fosse ponto a ponto, ora na roda do seu carro, ora ali na engrenagem, ora ali no volante. Então a gente vai começar pela coluna cervical, um ponto que chama muita atenção no dia a dia como queixa para gente que trabalha clinicamente atendendo os pacientes. Vamos sentar, Dani, por favor? Vamos sentar. Então, sentados na casa de vocês, o que eu quero que vocês façam? Vocês vão fazer um movimento de olhar para cima, o máximo que vocês conseguirem. E eu quero que vocês tragam a sensação desse movimento. É um movimento fácil? É um movimento livre? Ou não? É um movimento que você tem uma sensação de rigidez ou dor na região da cervical. Tá? Porque quando a gente está olhando para cima, as vértebras estão se aproximando. Com o avançar da idade, a tendência é a vértebra se tornar cada vez mais rígida. E esse movimento de extensão, ele começa cada vez mais a perder amplitude de movimento. Então eu quero que você olhe para cima e veja a sensação que você tem. Tem dor? Ela é central, mais à direita, mais à esquerda? É uma sensação de rigidez, é um travamento? Ou o que você sente? Você sente que não, o movimento é livre, porém ele é doloroso. Para isso, eu quero que vocês agora peguem uma toalha de rosto. Pode ser? Vamos pegar aqui a nossa toalhinha de rosto. Lembra que eu disse que todo o material que a gente fosse usar hoje é simples. Vocês com certeza têm na casa de vocês. Então primeiro uma toalhinha de rosto. Vou pegar essa toalha, eu vou passar essa toalha por cima dos meus ombros e soltar dessa maneira. Tá. Ok? Ok, eu fiz esse movimento, Robson, e quando eu fiz esse movimento eu senti que ele é rígido, parece que tá meio emperrado, tá enferrujado esse movimento. Você vai pegar na bainha da toalha, desta maneira, dos dois lados. Tudo bem? E você pode colocar em diferentes alturas do seu pescoço de acordo com o seu conforto durante o exercício. Eu posso colocar mais para cima, eu posso colocar mais no meio do meu pescoço, eu posso colocar mais para baixo, ou seja, a altura que me der mais conforto durante a execução do exercício. Tá. Então, tracionando essa toalha para frente e para cima, você vai apoiar o polegar na maçã do seu rosto e o indicador na sua testa. E eu vou manter a tração nessa toalha. Agora, ao mesmo tempo, eu vou fazer um movimento de estender o meu pescoço puxando essa toalha. Repara que o movimento ele fica mais livre e mais fácil e volto à posição inicial. Traciono, levo o máximo que eu conseguir e volto à posição inicial. O que eu estou fazendo tecnicamente aqui? Eu estou com a toalha tracionando as vértebras da minha coluna, o que permite um deslizamento entre essas superfícies articulares e faz com que esse movimento ocorra de forma mais suave. Exatamente. Então, com esse mesmo posicionamento, você vai realizar cerca de 10 a 15 repetições. Leva até o seu limite, mantendo a tração, voltando à posição inicial.
leva até o seu limite, mantendo a tração, voltando à posição inicial. Então, com esse simples exercício com o uso de uma toalha de rosto, você vai melhorar a mobilidade em extensão da sua coluna cervical, assim como diminuir os ruídos que ela possa estar apresentando, como aquelas crepitações, sensação de areia na região da coluna cervical. Perfeito, a Dani já pegou o jeito aqui. Já peguei o jeito aqui, gente. Parecia difícil, mas me achei. Quais são os movimentos ou, enfim, que a pessoa não pode fazer ao executar esse tipo de exercício e que é comum? Os grandes erros, podemos chamar assim? Os grandes erros seria, no momento da execução desse exercício, perder a tração dessa toalha. Tá. Então, eu estou executando o movimento e eu perco a tração, eu paro de tracionar ela durante a execução do movimento. Aí ele para de fazer sentido. Exato, porque eu vou perder aquele deslizamento, aquele ajuste articular, ou também na execução do movimento eu senti que está piorando a minha dor. Tá. Então, durante a execução, eu estou sentindo que está piorando, o que eu posso fazer? Ao invés de segurar ele mais alto, eu posso baixar ele um pouco mais, eu posso ajustar ele um pouco mais para cima, ou seja, você vai fazer o ajuste fino de acordo com o conforto durante o exercício. Perfeito. Por isso, pessoal, a importância de se perceber ao realizar cada exercício. Exatamente, isso é importantíssimo, né? Durante o exercício você está conversando com o seu corpo e vendo o feedback que ele dá para você, isso é muito importante. E outro movimento para a coluna cervical, por que eu trouxe a extensão? Porque a extensão é um movimento de maior perda com o avançar da idade, assim como a rotação. Então, olhando para frente, essa cadeira é bacana que ela trava, porque quando eu for realizar esse teste, a minha coluna ela precisa estar apoiada, porque se eu não deixo ela apoiada, eu vou rodar o meu tronco junto, e é isso que eu não posso. Encosto as minhas costas para trás, travo na cadeira e vou rotacionar minha cabeça para o lado esquerdo e ver o quanto que eu consigo enxergar para trás e ter uma referência, não só da amplitude do movimento, ou seja, o quanto você consegue olhar para trás, mas também da sensação de desconforto que você possa vir ou não a ter no seu pescoço. Faço para o lado esquerdo e faço o mesmo então para o lado direito, avaliando o quê? O quanto eu tenho de mobilidade, até onde eu consigo enxergar e a sensação de dor ou não que eu possa ter. Como eu sempre digo, desde o início, avaliando como se fosse o seu carro, os ruídos que ele pode ou não estar apresentando. Então, por exemplo, Dani, eu rodei a minha cabeça para o lado direito, o movimento foi amplo, livre de dor. Mas eu rodei a minha cabeça para o lado esquerdo, eu senti que ele é mais limitado e dolorido do mesmo lado ou do lado contralateral. Ou seja, eu encontrei um movimento que ele está com um padrão de restrição e também sintomático doloroso. O que você vai fazer? Simples também, só que agora é um grande detalhe para não errar depois nesse exercício. Coloca a toalha sobre os meus ombros. A minha mão ela tem que estar sempre cruzada para segurar essa toalha. Ou desta maneira com a esquerda por cima, ou desta maneira com a direita por cima. Se eu irei rodar a minha cabeça para o lado esquerdo, que eu percebi mais limitação, eu preciso ter a minha mão cruzada com o lado esquerdo por cima, ok? Esse confunde Direita e esquerda já não é fácil, não é? Então, se eu tiver o lado direito mais limitado, eu preciso segurar com a mão direita por cima. Ou seja, a mão para o lado que eu tenho a restrição é a que vai rodar. Ela só precisa estar por cima da outra de forma cruzada. Perfeito. Tá? Eu não posso segurar a toalha pelos mesmos lados. Então, se a minha restrição foi à esquerda, cruzei uma mão à direita por baixo, que vai só travar e fixar essa toalha. A minha mão esquerda ela vai por cima e vai trazer essa bainha da toalha passando pela maçã do meu rosto. Neste momento, eu vou manter o mesmo eixo de alinhamento da minha cabeça. Um erro comum, Dani, já vou passando vários agora, por favor. Tá? Quando a pessoa está ajustando essa toalha, ela já inclina a cabeça, não. Eu tenho que manter o mesmo eixo, porque eu tenho que rodar no eixo da minha cabeça. Eu não posso rodar minha cabeça e sair do eixo de rotação. Travei, posicionei segurando na bainha da toalha, passando pela maçã do meu rosto, rodo a minha cabeça até sentir o ponto de restrição, acompanhando com a toalha. No final, quem puxa é o meu braço, levando a minha cabeça para trás. Rotacionando a minha cabeça para trás, para o lado que eu senti a restrição. Seguro 2, 3 segundos, voltando à posição inicial.
de forma lenta. Um erro, Dani, é o que você já está cometendo aí. Você está rodando o seu tronco, encosta as costas na cadeira, Dani, porque daí eu travo a coluna torácica, tá? Posiciona e faz o mesmo, Dani, rotacionando agora só a cabeça e puxa no final com a toalha. Perfeito, Dani. Mudou, hein, Dani? Agora eu identifiquei completamente diferente o movimento. E volta à posição inicial. Rodo novamente. No final, pressiono. Quem faz força é meu braço e não o meu pescoço. Ok, Dani? Então é isso, você viu um erro na prática, a gente viu isso que é bacana. Tá? As costas têm que estar apoiadas, eu não posso estar sentado numa cadeira livre, simplesmente rotacionando o meu pescoço, porque senão eu vou rodar a torácica junto, eu vou compensar o movimento. Por isso que precisa ser uma cadeira e não um banquinho. Exatamente. Tá? E outra dica para esse mesmo exercício, que é um exercício importantíssimo, que realmente faz a diferença no dia a dia para vocês, quando eu rotacionar minha cabeça, eu também olho para trás, porque os músculos oculares também auxiliam na rotação da cervical. Que interessante, não é? Tudo bem? Então, com isso, a gente fecha a coluna cervical com exercícios simples que com certeza vão ajudar você na sua casa a destravar esse seu pescoço. E eu queria até aproveitar para perguntar, você que está aqui se aventurando a fazer junto com a gente, está gostando desses movimentos, eles estão fazendo sentido para você? Encaminha para a gente a sua mensagem, a sua dúvida pelo 0 operadora 11 3337 5886. Perfeito. Seguimos? Dando sequência agora, vamos deixar a nossa toalhinha de lado. Tá. E agora nós sabemos que a coluna torácica, que é esse segmento, posso mostrar em você, Dani? De costas aqui, por favor. Então, quando a gente fala em coluna, nós temos essa região, seria a coluna cervical, cerca de 7 vértebras, coluna torácica, 12 vértebras, na região lombar nós temos 5 vértebras. A área campeã de problemas é a região lombar. A gente vai entrar daqui a pouquinho, vamos guardar a cerejinha do bolo aí. Seguido dela, nós temos a cervical, que acabamos de conversar. Mas é muito comum, principalmente nas pessoas com o avançar da idade, perder o quê? A mobilidade da coluna torácica também em extensão. Por que isso, Dani? Porque ao longo de uma vida, nós trabalhamos contra a ação da gravidade. Ou seja, o ser humano ele tem que andar bípede e ele não pode perder para a gravidade. Com o avançar da idade, o que a gente costuma ver? O idoso ele começa a ficar cada vez mais cifótico. Ele vai perdendo a capacidade de mobilidade, de extensão da coluna torácica. Isso vem seguido muitas vezes de dor, quando a gente quer corrigir no dia a dia. Força essa postura, leva esse ombro para trás. Não é assim que a gente trabalha isso. Então vou mostrar 2 exercícios simples para a coluna torácica agora na prática. Vamos lá? Bora lá! Aproveitando a mesma cadeira que nós temos, então eu preciso de uma cadeira que tenha um encosto no meio aqui da minha região torácica. Não pode ser uma cadeira muito alta, como uma cadeira gamer, por exemplo, que tem um apoio de cabeça, e nenhum banquinho muito baixo. Uma cadeira que apoie pelo menos até o centro da minha coluna torácica. Então, sentado nesta cadeira, você vai cruzar os seus dedos atrás da sua nuca, desta maneira. Vai fechar os seus cotovelos para frente. Me acompanha lá, Dani. Tudo bem aí? Tudo ótimo. E a gente vai dobrar para trás o nosso tronco, dobrando por cima do espaldar da cadeira o máximo tolerável, voltando à posição inicial. Eu dobro por cima do topo da cadeira, voltando à posição inicial. Esse exercício simples vai começar a trabalhar o quê? A mobilidade em extensão da coluna torácica. Então aqui a gente está forçando a mobilidade para a coluna dobrar para trás, sem grandes esforços, sem que a gente traga qualquer injúria para a nossa coluna durante a execução desse exercício. Daí a importância do espaldar, o encosto dessa cadeira não ser tão alto, ser mais ou menos no meio da nossa coluna torácica. Não esquecer também durante a execução, a Dani sempre me pede aqui, ó, conta ali os detalhes para ninguém errar em casa. Então, durante o exercício, não deixar o bumbum escorregar para frente,
ok? Tá. Durante o exercício, não é para eu abrir meu cotovelo, porque senão eu estendo a minha cervical. Daí a importância de manter os cotovelos fechados, não deixar o glúteo escorregar e estender o máximo possível para trás, sempre respeitando os seus limites. Dani, outra frase importante é menos é mais. É mais. Né? Então, eu começo devagar, mas pensando sempre em progredir de forma lenta, mas objetiva. Recebemos aqui uma perguntinha da nossa audiência, do Ricardo de Brasília, Distrito Federal. Ricardo, seja muito bem-vindo ao seu treino consulta, vamos chamar assim. Olá, boa tarde, Dani e doutor. Eu tenho hérnia de disco. O disco está imprensando o nervo ciático no disco do cóccix. Sinto muita dor o tempo todo. Tem alguma sugestão para aliviar? A seguir. A seguir. A seguir. Então você fique ligadinho, Ricardo, que em breve nós traremos exercícios que vão te auxiliar aí na sua condição. Fica com a gente. Isso. Eu vou passar mais um exercício para torácica. Perfeito. E aí a gente vai para lombar para a gente fechar esse nosso primeiro bloco. Pode ser? Maravilha. Vamos lá, então. Dani, pode deitar de lado para cá, por gentileza. Tá. Cabeça aqui, ó, Dani. Opa! Por favor. Isso. E de lado para lá. Isso. Mais um exercício de mobilidade para torácica. Simples. Perna de cima. Vem um pouquinho mais para trás, Dani, por gentileza. Tá. Aí, tá ótimo. Perna de cima dobrada, dessa maneira. As duas mãos se encontram lá na frente, Dani. Exercício para mobilidade de rotação torácica. Um exercício também muito interessante é para você fazer na cama antes de sair de casa, ok? Você vai respirar profundamente, vai soltar o ar, vem olhando para sua mão aqui, Dani. Essa vai travar o seu joelho e você vai olhar para essa mão, rotacionando o seu tronco até o seu limite. Respira no limite. Solta, vai rotacionando até as mãos se encontrarem novamente na frente do seu tronco. Inspirou e solta, rotacionando. Uma mão vem para o joelho. Inspira. E na expiração, pode ir executando que eu vou dando mais detalhes aqui, Dani. Repare que a Dani ela vai puxar o ar onde as mãos se encontram, no início do movimento. Durante a expiração, ela solta o ar, olha para a mão, rotaciona a lombar enquanto ela trava os membros inferiores para não rodar também a coluna lombar durante a execução do exercício. Puxa na extremidade e solta voltando até as mãos se encontrarem anteriormente. Ok? Esse exercício então vai fazer, no caso da Dani, ela está fazendo primeiro aqui para o lado esquerdo, é uma rotação esquerda da coluna torácica, e depois ela vai fazer para o outro lado também. Então fazendo sempre esse exercício de forma bilateral, tanto para a direita quanto à esquerda, cerca de 10 a 15 movimentos para cada lado. Fácil, né, Dani? Super fácil. Muito bem. Então esse mais um exercício para torácica, um exercício bem interessante que vocês podem estar aplicando no dia a dia. Vamos levantar, Dani? Bora. Se me deixar, eu fico ali, viu, gente? Pensando na pergunta do Ricardo, eu vou segurar a lombar para esse bloco, vamos colocar no próximo, porque a pergunta dele não é uma pergunta simples de responder. Para a gente conseguir explicar com bastante riqueza de detalhes. Exatamente, porque quando a gente fala de hérnias de disco, eu estou falando de pessoas que são sintomáticas, que têm sintomas, que têm queixas, e essas pessoas precisam ser avaliadas individualmente. Porque lembra, não existem protocolos, não existem receitas de bolo nem fórmulas mágicas. A gente traça uma conduta de tratamento mediante um exame clínico detalhado. O que eu estou passando para vocês aqui seriam exercícios simples do dia a dia que vocês podem fazer assim como escovar o dente. Você escova o dente, não é para o dente não doer, né? Você escova o dente para você prevenir um problema lá na frente. Exatamente. Então é isso, são exercícios que vão te ajudar lá na frente a prevenir um problema. Mas problemas simples, ruídos do dia a dia, com certeza esses exercícios vão ajudar bastante. A gente consegue ajudar por aqui. Vou trazer aqui mais uma perguntinha da Ok. Márcia de São Paulo. Márcia, seja muito bem-vinda à sua consulta. Boa tarde, Dani. Doutor, eu tenho 64 anos, fui sentar na cama, perdi o equilíbrio e caí. Acabei quebrando o fêmur. Minha perna ficou mais fraca depois disso. Tem como recuperar a força? Tem, com certeza, com certeza. Primeiro ponto é procurar um especialista, para que possa fazer um exame detalhado do quadro dela. Porque muitas vezes esses pacientes, eles chegam para mim com uma limitação de amplitude de movimento muito grande. Eu vou ensinar para você
No próximo bloco, você também vai poder acompanhar um exercício. Porém, você não deve ceder seus limites, porque eu não te avaliei para saber se ele se encaixa bem para o seu caso. Então, muito paciente chega para mim, eu vou dar um exemplo fácil de cotovelo aqui, tá? O paciente teve uma fratura de cotovelo e ele não foi reabilitado de forma correta. Não fez uma boa fisioterapia nesse processo. Ele tem essa mobilidade de cotovelo. O cotovelo ele vai de 0 a 145, 150 graus. Só que o paciente ele tem de 90 a 110 graus. E um paciente desse chega para mim pedindo para fortalecer. Não é fortalecimento. Primeiro eu tenho que ganhar mobilidade novamente, para depois pensar na força. Então pode ser que seja o caso dela. Ela não ganhou uma mobilidade suficiente para que seja necessário o trabalho de força. Então ambos têm que andar ali em conjunto, em paralelo. E olha que bacana, Márcia, de repente você pode pegar esse feedback do Dr. Robson e quando você passar no médico que você vai agendar e passar bonitinho, você pode trazer esse relato dele, que de repente pode até nortear o doutor na avaliação, né? Com certeza, com certeza. Seguimos? Bem, mais um exercício para a gente fechar aqui. Uma das grandes queixas das pessoas no dia a dia é a limitação também de tornozelo. Porque com uma limitação de tornozelo, eu não posso dar um passo mais longo com o outro pé à frente, porque ele tem que fechar esse ângulo. Eu não consigo agachar de forma adequada. Eu não consigo descer escadas por causa dessa limitação de tornozelo, que é muito comum no dia a dia após entorse e fratura. Dani, exercício simples para a gente matar esse nosso primeiro bloco aqui, pode ser? Pode. Uma cadeira. No caso, Dani, você põe a sua perna esquerda à frente. Isso. Meu pé todo apoiado, uma mão vai no espaldar, no encosto da cadeira, a outra por cima do joelho. Eu agora vou curvar o meu tronco anteriormente, sem tirar o meu calcanhar do apoio, voltando à posição inicial. Levo o máximo que eu conseguir curvar anteriormente, eu tenho que sentir esse bloqueio aqui anteriormente e volto à posição inicial. Levo, sustento cerca de 2 a 3 segundos, voltando à posição inicial. Exercício simples, fez de um lado, alterna, fez do outro, cerca de 15 a 20 movimentos. Um exercício simples para ganho de mobilidade do tornozelo. O que eu devo observar num exercício como esse? Se existe ou não algum bloqueio na articulação. Tá. Então, principalmente as pessoas que têm dificuldade para descer escadas, agachar, dar um passo mais longo com a perna boa, porque trava a perna atrás, vão ter um benefício muito grande com esse tipo de exercício. Exercício para você executar aí no seu dia a dia como quem acorda e escova o dente, tão necessário quanto. Consulta ao doutor, ou melhor, Corpo em Movimento vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais exercícios para melhorar aí a sua mobilidade. Tô te esperando! Seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao Doutor está de volta naquele modo que a gente adota toda segunda-feira, colocando o nosso corpo em movimento. Para quem chegou agora neste exato momento, aí eu vou aproveitar para te fazer a provocação que eu fiz para o pessoal que está com a gente desde o primeiro bloco. Você leva o seu carro lá para a oficina, assim que você ouve um barulhinho, que você percebe que ele não está andando do jeito que ele andava antes, que ele perdeu um pouquinho a potência, enfim, aí você já pensa, nossa, preciso encostar ele na oficina para entender o que está acontecendo com ele, para que ele não me deixe na mão. Todo mundo tem essa preocupação, não tem? Tanto com o seu carro, com a sua moto, enfim. E aí eu te pergunto, você tem esse mesmo cuidado, esse mesmo zelo com o seu corpo? Se de repente você acorda e percebe que o seu corpo toda hora, de manhã, quando você vai levantar da cama, ele estala ali no joelhinho, aí você fala assim, deixa eu procurar um médico para entender de que forma que eu posso ajudar meu corpo, o que é que está acontecendo? Ou você vai deixando para depois e pensando assim, não, se for alguma coisa mais séria, de repente eu vou sentir dor, se for alguma coisa mais séria eu vejo lá na frente, mas por enquanto agora eu consigo levar. Então, aí eu te convido, pessoal, a entender a importância da fisioterapia e como ela pode ajudar. Assim como uma oficina onde você para e leva o seu carro, a fisioterapia pode te ajudar da mesma forma, não só para o tratamento de lesões já existentes, depois que você detecta que você tem uma lesão, por exemplo, na cervical, uma hérnia de disco, eu preciso então
fazer um tratamento de fisioterapia, você também consegue usar a fisioterapia como uma grande aliada para a prevenção e melhora aí da sua saúde para garantir sua mobilidade. Lembrou de alguém a quem esse nosso programa é importante, é interessante? Nós estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Já corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão, porque o objetivo hoje é a gente identificar juntos coisas que podem estar erradas no nosso corpo e de que forma que a gente consegue ajudar ele a voltar ali no eixo, a ter mais qualidade, para melhorar, é claro, o nosso dia a dia. Temos, é claro, a nossa enquete em seus minutos finais, portanto não deixe de aproveitar, de clicar lá na alternativa, porque quem decide o final deste programa hoje é você. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Consulta ao Dr. Hit TV, esse é o nosso endereço no Instagram. Com o passar dos anos, qual é a dificuldade que você mais sente, que você gostaria de fato de melhorar? Exercícios para labirintite, exercícios para o equilíbrio ou exercícios para DTM. Vou aproveitar para quem chegou agora, deixa eu te apresentar o fisioterapeuta que está aqui com a gente compartilhando todo o seu conhecimento. Robson Cita, muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez o convite. E olha só, gente, para quem quer participar, trazer para a gente a sua dúvida, estamos com o nosso canal de comunicação aberto, é só você enviar sua mensagem pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Faça, pessoal, que nem a Jandira, que trouxe para a gente a sua dúvida. A Jandira de Guarulhos, aqui de São Paulo. Jandira, seja muito bem-vinda à sua consulta. Olá, boa tarde. Fiz uma cirurgia de cervical e sinto algumas dores ainda. Quais exercícios que podem me ajudar, Robson? Bem, Jandira, vamos lá. Os exercícios que eu demonstrei hoje, logo no início do nosso programa, com certeza são exercícios que vão te ajudar no seu dia a dia, tá? Então, o que eu sugiro para você é olhar em detalhes todas as explicações dadas e aplicar na sua casa. Não perca a oportunidade. Caso você, infelizmente, tenha perdido o início desse programa, fica tranquila. A gente vai disponibilizar o programa lá no YouTube, Hit TV Oficial. Entra lá que você vai ter acesso, porque os exercícios são show de bola e você faz, gente, com a sua toalha de rosto. Combinado, Jandira? Muito obrigada por compartilhar com a gente a sua dúvida. Seguimos? Seguimos. Bem, dando continuidade, a gente vai para a dúvida do Ricardo, que conversou com a gente, mandou a dúvida dele dizendo que ele tem uma hérnia de disco na região lombar e está comprimindo o nervo. Eu disse que isso não é tão simples assim. Eu vou tentar simplificar num contexto geral, mas persistindo os sintomas, procure um especialista, ok? Teste simples, tá? Um teste simples que a gente tem de coluna lombar é, em pé, eu vou fazer um movimento de flexão anterior do meu tronco, que é curvar o corpo para frente, sem dobrar os meus joelhos, curvando o meu corpo para baixo. E desliza lá na perna, Dani. E vai voltar à posição inicial. E com esse movimento, igual nós fizemos para a cervical, você vai me falar o que você sente. Você vai pensar aí na sua casa, o que você sente? Você sente só esticar aqui atrás da perna? Isso é a sensação normal que nós esperamos. Simplesmente um alongamento. Agora não. Por exemplo, o Ricardo, não, quando eu faço isso, eu sinto que vem uma dor na minha perna esquerda. Ou seja, quando eu faço esse movimento anterior, isso estressa a minha coluna, que faz aquela hérnia pinçar ainda mais o nervo, conflitar ainda mais, como se ela irradiasse. Irradiando a dor. Tá? Ou seja, quando eu faço o movimento de flexão, ele irradia a dor para a perna esquerda. Ok. Agora coloco as mãos na região da lombar, ok? Na região da lombar, desta maneira, e eu vou curvar as minhas costas para trás o máximo que eu conseguir. O máximo que eu conseguir. E vou observar também o quê? O comportamento dos sinais e sintomas. Ou seja, esse movimento ele é muito limitado, que eu tenho que dobrar o meu joelho, já está errado. Ou seja, eu não tenho mobilidade de extensão cervical. Ou não. Olha, quando eu faço esse movimento, eu sinto que ele pinça ali e irradia mais ainda para minha perna. Pode ser que o quê? Tá lá e tá comprimindo aquela hérnia de disco que você tem. Mais um teste simples aqui, Dani, ó. Desta maneira, põe a mão na cintura. Como é que já tô sentindo pinçar? Pode acontecer. Ai. A coluna lombar, cerca de 80 a 85% da população mundial vai ter uma crise de dor lombar na vida. Ou seja, praticamente todo mundo. Então é difícil você encontrar vai sofrer. alguém que não conheça uma pessoa que não tem um problema de dor lombar, né?
as mãos aqui, eu vou só jogar a minha pelve lateralmente e vou ver como é que se comportam os meus sintomas. Deste jeito e deste. Então, com todos esses movimentos que você fez, de curvar anteriormente, de estender para trás, o que eu quero que você perceba? Como que se comporta a sua dor? A sua dor é mais à esquerda? Ela é mais à direita? Ela é central na sua coluna? Tá? Ela é em faixa? Ela desce para a perna direita? Ela desce para a esquerda? No caso do Ricardo, eu vou dar um exemplo clássico aqui que a gente faz no dia a dia. Tudo bem? Dani, a gente pode trazer você pro chão aqui? Pode. Pode ser? Deitada de barriga para cima, então, por favor. Vou colocar uma toalhinha aqui debaixo da sua cabeça para ficar mais confortável. Pronto. Tudo bem assim, Dani? Tudo ótimo. Dobra as duas pernas, Dani, e o pezinho apoiado. Assim? E o pezinho apoiado. Vamos imaginar, tá? Ricardo, para você, ó. Vamos imaginar que a sua dor é aqui do lado esquerdo. Se a dor é do lado esquerdo, em geral, quando eu fizer um movimento de flexão e rotacionar minha perna para o lado direito, isso vai tender a abrir mais espaço na minha raiz nervosa, o que tende a aliviar os meus sintomas. Interessante. Tá? E vice-versa. Se a dor do Ricardo é do lado direito, quando ele abraçar as duas pernas e depois rotacionar para o lado esquerdo, isso vai aliviar a dor dele. Como que você vai fazer isso na sua casa aí, Ricardo? Presta atenção. Ó. Abraçou, uma perna de cada vez, uma mão em cada perna, Dani. Assim, ó, tá? Agora aquela mão, Dani, espalma ela lá pra lateral lá. Pode deixar ela toda aberta. Ótimo. Essa mão vem trazendo a perna pra cá, ó. E vem acompanhando até ela tocar no chão. Vem com a mão por cima e segura, Dani. Num caso como desse da Dani, o que ela tá fazendo? Vamos imaginar que a dor dela é uma dor ciática. Vamos dizer Eu viro assim. a cabeça também? Não, cabeça não precisa. Reto. Que a dor dela é do lado direito. Então o que a Dani fez? Ela abraçou as duas pernas e rodou pro lado esquerdo. Pra quê? Pra abrir mais espaço aqui na coluna dela do lado direito. Segurou ali alguns 10 segundinhos, pega com a mão, traz até o centro, Dani. Desce uma perna devagar, sempre apoiada. E depois a outra. Ah, tá bom. Com bastante Nunca cuidado. esticar. Porque isso começa a mexer na curvatura da sua coluna. Faz você agora. Pega uma mão com cada perna, Dani. Isso. Uma perna com cada mão. Aquela abre, Dani. A mão direita, na lateral. A esquerda vem trazendo, sustentando, até apoiar. Apoiou. Segurou. Tá. Então esse é um exercício específico para quem tem uma dor unilateral. Ou seja, eu tenho uma dor à direita ou uma dor à esquerda. Então você pode, mas uma dor mais aguda que você sente que é aquela dor que irradia para a perna. Então você vai fazer um movimento com a flexão e a rotação para o lado contrário da sua dor. Tudo bem? Cerca de 10 movimentos, 10 segundinhos cada um. Volta sempre fracionando bem esses movimentos. Tranquilo esse, Dani? Tranquilo. Se a sua dor é uma dor que ora é à direita, ora é à esquerda, a gente pode fazer um mix aqui agora. Tá. Pega uma perna com cada mão aí, Dani. Isso. Agora vamos fazer o contrário. Isso, a Dani já pegou o jeito agora. Leva pra lá. Põe a mão por cima lá, Dani. Por cima do joelhinho. Segura. Segurou ali 2, 3 segundinhos. Pega com a sua mão por baixo à direita. Calça, traz ela no centro aqui. E agora inverte, Dani. Abre aquela mão. Ótimo. Dá um nozinho na cabeça Dá, aí, né? gente. Apoiou. Mas seguimos. Isso aí. Então esse é o paciente que a dor ora é direita, ora é esquerda. Abriu lá. Isso, Dani. Apoiou por cima. Então esse pode ser um exercício que você vai fazer de forma alternada por 10 repetições, alternando direita com esquerda, para quem não tem uma dor que é só de um lado ou só do outro lado. Tudo bem? Perfeito. Já para aqueles que têm aquela dor mais irradiada, vai tentar aquele exercício abraçando e rodando para o lado contrário da dor. Perfeito. Um exercício para a coluna lombar, bem interessante ali para a dúvida do nosso... Do Ricardo. Isso, na nossa audiência ali do Ricardo. Perfeito. Muito bem. E agora a gente vai voltar naquela dúvida que a gente teve também antes, lá no primeiro bloco, que era que ela sente fraqueza na perna na questão do quadril. Então, o que acontece? A Márcia. Isso. Márcia, você me falou que você teve lá uma fratura de quadril e que você sente que a perna está fraca. Sim, é muito comum a perna estar fraca. Porém, o que acontece, Márcia?
Muitas vezes não foi reabilitado, a fisioterapia não ganhou a mobilidade devida desse quadril e essa perna vai ser eternamente fraca, porque ela não tem uma mobilidade suficiente. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou te ensinar alguns exercícios simples que você vai testar como é que está a mobilidade do seu quadril e vai começar a trabalhar com esses exercícios, ok? Primeiro teste, vamos lá, Dani? Olha. Sentado. É normal quando a gente senta conseguir fazer isso aqui, né, Dani? Parece que é normal. Para todos, a grande maioria, sim. Mas muita gente não consegue cruzar a perna, só consegue cruzar ela assim. Isso é uma rotação lateral do quadril. Para eu conseguir fazer esse movimento, o meu pé ele roda para dentro, mas o meu quadril ele está rodando lateralmente. E muitos dos pacientes pós-fratura não têm esse movimento. O mais triste é que os profissionais não se dão nem conta ali que existe uma limitação da mobilidade, já põe carga, põe tornozeleira e quer fortalecer, ou mesmo o médico manda esse paciente para a academia, sendo que ele está num processo ainda de recuperação. Então, esse é um teste simples que você pode estar fazendo na sua casa. Cruzou a perna, não consegue girar ela aqui por cima, esse quadril se encontra limitado. E faz o mesmo do outro lado. E vê se você tem a mesma mobilidade. Na grande maioria das pessoas, esse movimento vai ser assimétrico. Eu tenho um movimento mais fácil de um lado, um pouco mais limitado do outro. Tá? E outras vão ter esse movimento simétrico e outros não. Como ganhar essa mobilidade? Um exercício muito simples. Dani, você vai fazer o seguinte. Você vai se sentar aqui. Eu vou demonstrar antes para você, tá? Vai se sentar aqui desta maneira, Dani, ó. Então vamos imaginar que eu tenho uma limitação na mobilidade de rotação do quadril esquerdo. Eu vou me sentar na minha cama, então você na sua casa, simples, não precisa de uma maca na sua casa, tá? Uma perna está em cima da sua cama e a outra para fora da sua cama. Você vai colocar, Dani, as mãos à frente do seu corpo e vai curvar o máximo tolerável. Se aqui é o seu limite, você para, 2, 3 segundos, volta para a posição inicial. Fez de um lado 10 movimentos a 15, troca e faz o mesmo do outro. Vamos lá? Bora. Pode entrar bem. E essa perna vem aqui em cima. E essa, imagina que essa, isso, ela tá toda apoiada em cima da sua cama ali. Muito bem. Então, no caso aqui da Dani, que ela está mostrando, a restrição seria de rotação lateral do quadril direito. Coloca as mãos à frente e vai caminhando o máximo que você conseguir, Dani. A Dani é fitness, ela tem mobilidade completa ali de quadril. Vai levar até o limite e vai voltar à posição inicial. Leva até o seu limite. E aqui a Dani vai fazer o quê? Cerca de 10 movimentos. Se o seu quadril é limitado, você vai até onde ele te permita. Você não precisa exceder os seus limites. Mostra só como que seria com a outra perna, Dani. Isso, aí só invertendo. Ótimo. A perna sempre apoiada contra a lateral, para não ficar totalmente fora da mesa. Curva anteriormente. Sustenta 2, 3 segundos e volta à posição inicial. Ok? Bem simples. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na tela. Então vamos lá. Com o passar dos anos, qual dificuldade você mais sente e gostaria de melhorar? Essa foi a pergunta que a gente colocou. E a alternativa mais votada, 46%, exercícios para o equilíbrio. Foi essa a alternativa que venceu. E aí, temos exercícios para o equilíbrio? Muitos. Muitos. Para melhorar essa condição? Isso. Na verdade, a questão ali foi tontura e tudo mais, né? Tontura, vertigem. Então, eu vou trazer para você, Dani, algo que é enraizado já na população. É algo que eu digo que, assim, quando você fala que você tem tontura e vai a um médico, a um especialista, se ele virar para você e falar que o seu problema é labirintite, corre. Corre. É mesmo? Corre porque ele não sabe o que está te falando. Quando a gente fala de labirintite, então assim, pasmem a maioria das pessoas, porque realmente isso é algo que caiu na graça popular. Assim como você está passando mal, um enjoo, você vai num hospital e falam que você tem uma virose. Que vírus é esse? Cada vírus tem um tratamento diferente. Assim também acontece com a labirintite.
Quando o médico fala para você que o seu problema que está te causando tontura, vertigem, e eu vou explicar a diferença de tontura e vertigem, você precisa saber na sua casa se você tem tontura ou vertigem. Isso é muito importante. Ele só simplesmente está dizendo que a sua tontura vem do labirinto. E só o labirinto pode causar mais de 40 tipos de tontura diferente. Interessante, gente. Ou seja, a labirintite, na semântica da palavra, quer dizer inflamação no labirinto, mas hoje em dia são muitas pessoas, muito poucas pessoas com inflamação realmente no labirinto. Porque só uma visualização com otoscópio já é suficiente para identificar isso. Então, quando se fala labirintite, ali só falou o quê? Da ponta do iceberg. Por quê? Tanto a parte neurológica, como endócrina, cardiovascular, tudo isso e ortopédica também pode causar tontura. Mas a grande maioria vem do labirinto. Dessas causas do labirinto, como eu disse, nós temos mais de 40 causas. E lembra, tontura é diferente de vertigem. Muitas pessoas acham que vertigem é o termo técnico de falar que eu estou com tontura, então fica mais bonito. Não, não é. Tontura é uma sensação onde as coisas à minha volta estão todas paradas. A minha cabeça que está estranha, está cheia, está vazia, está oca. Ou seja, minha cabeça não está legal, parece que eu tomei umas a mais, tomei o balão. Já vertigem não. Eu tô normal aqui, eu tô parado, mas as coisas à minha volta estão girando ou rodando. Isto é vertigem. É a sensação de movimento anormal, a alucinação de movimento. Pois bem, vou passar aqui para vocês 3 exercícios, lembrando, exercícios genéricos, eu não avaliei o caso de cada um de vocês, tá? E para cada caso, lembra que eu disse que tem mais de 40 tipos diferentes de tontura e vertigem que vem do labirinto? Cada um tem um tratamento diferente. Porém, estes exercícios que eu vou te passar agora, simples, que você vai fazer na sua casa, vai te ajudar muito nesse processo. Para a grande maioria das pessoas que sofrem com esses sintomas. Dani, senta aqui na maca, por favor. Exercícios genéricos temos. Então vamos imaginar que o controle do equilíbrio ele se dá por 3 sistemas, tá? 3 sistemas periféricos. Então eu tenho um controle central, que seria um encéfalo, vamos dizer, o cerebelo e os núcleos da base, não vou entrar em detalhes, esse é o controle central, e um controle periférico. O periférico, ele vem dos olhos, que captam o ambiente, ele vem do labirinto, que é um sensor de movimento, é um acelerômetro do carro, e ele vem dos músculos e articulações. Então não preciso olhar para o meu pé para saber que eu estou num pé só, ok? Então esses 3 sistemas, eles convergem a informação para o computador para ele organizar isso. Então a gente vai fazer um trabalhinho aqui rápido para estimular tanto a visão como o labirinto ao mesmo tempo. Do jeito que você está aí, Dani, você vai colocar o seu polegar na frente dos seus olhos, isso, mais ou menos a distância de um palmo e meio. Isso, Dani, aqui ó. Perfeito. Agora, Dani, sem mover a sua cabeça, somente com o movimento dos seus olhos, você vai acompanhar o seu polegar para um lado e para o outro. 1, 2, 3. Isso, perfeito, Dani. De uma extremidade à outra. 4, 5. E na sua casa você vai fazer esse movimento cerca de 50 vezes. Se o movimento estiver muito rápido, você pode ir mais lento. Se estiver fácil, você pode ir mais rápido. Tranquilo? 50 movimentos. Depois, Dani, olhando lá para o polegar, o mesmo para cima e para baixo. 1, 2, cabeça parada, só os olhos acompanham. Muita gente que está assistindo em casa isso aqui, Dani, já vai sentir náusea, enjoo, até vômito só com esse estímulo visual. Eu não preciso descer e subir tanto, tá, Dani? Ó, na linha dos olhos, passei do topo da minha cabeça, passei do meu queixo. Topo da cabeça, queixo. 50 movimentos. Perfeito. Primeiro exercício. Vamos pro segundo? Vamos. Polegar parado na linha dos olhos, distância mesma. Agora o meu olhar fixo no polegar, roda a cabeça para um lado e para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 vezes. Perfeito, Dani. Isso aí. Agora, o mesmo exercício, só que agora fazendo o movimento do sim. 1, 2, 3, 4. 50 movimentos. E pra gente fechar, vai anotando, hein, pessoal? Depois acompanha direitinho, passo a passo. Senão vai ter que correr lá no nosso YouTube. Isso é imprescindível. Depois assiste com calma, pausa, volta. Isso é muito bacana, tá?
porque tem muitos detalhes aqui. E para fechar, Dani, um pouquinho mais difícil, começa com esses primeiros 2 exercícios e você vai fechar com esse aqui, caso você esteja respondendo bem com os 2 anteriores. Cabeça roda para a esquerda, o olhar tá para a direita, Dani. E eu inverto agora. 1, 2, 3, 4. E aqui 50 movimentos alternados. E para fechar, cabeça para baixo, olhar para cima. 1, 2, 3, 4, 50 movimentos. Perfeito. O pessoal tem muita dificuldade desse, que isso aí tem uma briguinha maior do tic-teco ali. Né? É mais difícil, tá? Esses 3 exercícios com certeza vai ajudar bastante. Sensacional para melhorar aí, pessoal, para quem sofre com a tal da labirintite, mas Perfeito. Como o doutor pontuou, são exercícios extremamente genéricos. Gostaria demais de agradecer a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite de vocês. Foi muito bacana. Espero que você do outro lado da telinha tenha gostado, tenha aproveitado. A gente aproveita aqui para deixar as redes sociais, os contatos do Dr. Robson Sita, que é fisioterapeuta. Muito obrigada mais uma vez, doutor. Muito obrigado pelo convite e estamos sempre à disposição. E é isso, né, pessoal? Mais vale prevenir do que remediar. Não espere o mesmo cuidado que você tem com o seu carro, tenha também com o seu corpo. Afinal, é ele que te conduz daqui para lá, para onde você quiser ir. Muito obrigada pela companhia. Espero que você tenha aproveitado este nosso Corpo em Movimento. Tenha uma excelente tarde e amanhã a gente volta a se encontrar então nesse mesmo horário, 16 horas. Até mais!